que fazem os anjos na Santa Missa? Eles precisam assistir missa? Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Nós vamos tratar desse tema a respeito dos anjos, que era um tema muito caro ao Padre Pio, e eu tenho aqui um texto do Frei Alessio Parente, que conviveu com o Padre Pio e escreveu um livro espetacular, que é o Envia-me Seu Anjo da Guarda, baseado em todas no contato que ele teve, no convívio que ele teve com o Padre Pio, e onde ele via essa espécie de ligação especial do Padre Pio, esse contato especial do Padre Pio com os anjos da guarda. E eu tenho então aqui um texto lindíssimo contando essa história, e depois eu vou falar para vocês uma outra coisa que o Frei Alessio Parente dá aqui, que ele põe no livro dele, que é uma oração para quando você não conseguir ir à missa. Olha que interessante. Como é que você manda o seu anjo da guarda para a missa no seu lugar? Não quer dizer que é para terceirizar a missa, não. Calma aí, nós vamos chegar lá. Antes disso, eu queria dizer para todos vocês, onde é que está aqui o meu... está aqui. Opa, pronto. Queria dizer para vocês, eu tinha pego para rezar, que ligando para o 0800 006 1223, você pede o devocionário do Padre Pio, que eu não me canso de achar fantástico. Ele tem aqui, por exemplo, uma oração que eu estava lendo agora, que é a oração para quando a gente sente a distância espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente entra numa provação, né? A oração chama De Mim Vos Ocultastes, e é maravilhosa. Oração para os momentos de solidão e aridez espiritual. Eu recomendo muito, vocês precisam ter esse devocionário. Até porque é de graça, não tem frete, não gasta telefone, não gasta nada. É fantástico. Então todos vocês podem pedir, só discando para esse número. Bom, e não esqueçam também da missa da próxima quinta-feira, quando você compartilhar um vídeo nosso e ao mesmo com um amigo, não só você se inscreve seus pedidos na missa, suas intenções, como ele também terá as suas intenções incluídas na Santa Missa da próxima quinta-feira. Mas não deixe de avisá-lo, para que ele possa fazer isso, tá bom? Mas eu lembro também de que quem é filho protegido do Padre Pio tem essas missas todas as semanas, tem acesso à capelinha. Então pense, se você ainda não é filho protegido do Padre Pio, pense de se inscrever o quanto antes. Não é nenhuma barbaridade, nenhum sacrifício gigantesco que você vai ter que fazer para receber tantas graças. Bem, vamos lá, lendo, não esqueçam do like aqui, o like que vocês viram pelo nosso vídeo de segunda-feira, dessa vez foi na segunda-feira, como é importante que o nosso canal apareça para muitos católicos, muita gente está se afastando da Igreja Católica, e até para não católicos, é muito importante. Os anjos da missa. Então, do Frei Alessio Parente. Deixem-me contar-lhes, é assim que ele escreve. Em 1959, eu, Padre Alessio, fui designado sacristão pelo superior do convento de Nossa Senhora das Graças, Santa Maria delle Grazie, que é o convento que todos vocês que forem lá em abril vão conhecer. Os que não forem poderão ir depois nas outras peregrinações. Coloca aqui, por favor, o telefone da dona Roseli para vocês ligarem lá e perguntar se ainda tem jeito de encaixar em alguma coisa, de repente alguma desistência, não sei, ou alguém que atrasou, enfim. Naquela época, o Padre Pio costumava rezar a Santa Missa às 5 horas da manhã, de modo que o sacristão dele tinha que levar o mesmo regime. E a Santa Comunhão não era distribuída durante aquela Santa Missa, mas mais tarde. Olha que interessante. Por quê? Porque era muita gente, uma multidão. Então, o Padre Pio rezava a missa, terminava a missa, ele comungava, depois ia um padre e dava a comunhão para toda a população. Aliás, esse sistema de dar comunhão fora da missa era muito comum. Quando eu era jovem, eu chegava na Catedral de São Paulo, tinha lá uma campainha, sempre. A gente tocava a campainha, tinha um padre de plantão,
que a cada 15 minutos ele dava comunhão para as pessoas que trabalhavam, que estavam passando por lá, etc. Depois inventaram uma obrigatoriedade que não existe, né, de comunhão só na hora da missa. Então a pessoa ia pedir para um padre, o senhor pode me dar comunhão fora da missa? É capaz o padre olhar para a cara deles e dizer, como é que você se atreve a pedir uma coisa? Não, a coisa mais normal do mundo. Pode-se comungar fora da missa? Sim, pode. E se os padres fizessem isso, facilitaria a vida de muita gente que trabalha. Às vezes tem uma missa às 8 da manhã, eu entro às 8 no meu trabalho. Tem outra missa às 6 da tarde, eu saio às 6 da tarde. Então eu vou chegar necessariamente atrasado. Outro dia eu cheguei atrasado como sempre eu chego, né, por causa dos meus horários. A missa já tinha começado e o sacristão da igreja que eu fui disse assim, o senhor sempre chega atrasado. Né? Quase que eu disse para ele, olha, é só mudar o horário da missa, porque eu saio do trabalho exatamente na hora que termina, na hora que começa a missa, depois tem o trajeto. Andar em São Paulo é um problema, a gente chega praticamente para a hora da comunhão. Bom, então, assim que o Padre Pio chegava à sacristia, depois da Santa Missa, eu saía, que era ele e Padre Alessio, para distribuir a Santa Comunhão para muitas pessoas na igreja. Havia sempre uma pressa para ser o primeiro a chegar até o altar, onde poderiam comungar, e depois seguirem para a pequena igreja, onde o Padre Pio ouvia as confissões. Então, na igreja grande, que fica ao lado da pequena igreja, né? Era distribuída a comunhão, e depois a igrejinha pequenininha, que é uma maravilha, onde tinha um confessionário do Padre Pio, o Padre Pio já começava a atender as confissões. Né? Um dia, havia tantas pessoas comungando que o grande cibório que eu segurava em minhas mãos, cibório é o cálice, né? Rapidamente se esvaziou. Aliás, isso aconteceu na nossa missa, na missa da morte do Padre Pio no dia 23 de setembro. Não foi uma coisa, não, foi na missa de nascimento do Padre Pio no dia 25 de maio, né, do ano passado, que foram 1.500 comunhões, o sacristão colocou 1.500 partículas para serem consagradas, e os padres, parece que teve gente que no final ficou sem comunhão, ou seja, teve mais de 1.500 comunhões. É impressionante, impressionante, foi uma graça fantástica. Enquanto outro padre continuava a distribuir a Santa Comunhão, eu subi até o altar e comecei a purificar o cálice. O cálice dele já está vazio, ele começa a purificar, e todo aquele processo que o padre lava com água, depois ele passa aqueles sanguíneos, etc. e tal, para que não fique nenhuma partícula, porque em cada partícula está nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele está lá na transubstanciação. Depois que retirei as pequenas partículas, eu derramei um pouco de água nele e lavei bem. E então, com o sanguíneo, que é esse tecido sempre muito bem mantido, de linho, etc., né? Com o sanguíneo eu o enxuguei. Estava terminando e já ia colocar a tampa, quando vi no meu lado direito uma hóstia consagrada no meio do ar, caindo no cibório, quer dizer, entrando dentro do cibório. Quer dizer, a hóstia veio e caiu bem dentro dele. Olá lá! E imediatamente virei minha cabeça para a direita, mas não havia ninguém ali. O outro padre continuava na beira do altar, dando a comunhão. Olha que coisa impressionante, né? Eu fiquei um pouco, aliás, a gente vê que os que conviviam com o Padre Pio viam milagres todas as horas, né? Toda hora tinha alguma coisa incrível acontecendo. Essa aqui, por exemplo, é uma das coisas incríveis. Eu fiquei um pouco chocado, para dizer qualquer coisa. E quando meu irmão Frei retornou, eu peguei a hóstia consagrada e coloquei-a no cibório. Ele pegou as outras hóstias, pelo que eu estou entendendo aqui, e colocou no mesmo cibório. Mais tarde, naquele dia, eu contei ao Padre Pio. Não, ao contar ao Padre Pio, está mal escrito aqui. Trouxe-me à mente outro incidente semelhante, quando um dos meus confrades lhe disse: Padre, nossos olhos não são tão bons a ponto de vermos as pequenas partículas do Sagrado Corpo
que caem enquanto distribuímos a Santa Comunhão. Aliás, é uma das coisas que eu tenho um escrúpulo. Tem padre que não usa a patena, né? A patena que o coroinha fica segurando ao lado é justamente para isso, porque nesse percurso de dar a comunhão caem partículas. E hoje em dia, como a comunhão é de pé na maior parte das igrejas, partículas caem no chão, o seguinte pode pisar nela, como é que fica? Então, esse padre levantou o problema. Padre Pio, o que a gente faz? Nós estamos cada vez mais velhos, não conseguimos ver, etc. Padre Pio respondeu, o que você acha que os anjos fazem em volta do altar? Olha que coisa fenomenal. Quer dizer, os anjos ficam em volta do altar protegendo essas partículas. E essa partícula provavelmente era uma partícula que tinha caído no chão e que um anjo pegou e ela apareceu voando, digamos, para que o padre Alessio pudesse colocá-la dentro do cibório. É impressionante a história, né? Impressionante. Isso aí me dá mais tranquilidade, viu? Porque às vezes eu vejo que tem padres que nem sequer usam a patena, ele distribui a comunhão assim como quem está... Não vou nem fazer nenhuma comparação em relação à Sagrada Comunhão, mas enfim, é horrível. Padre Pio responde, o que você acha que os anjos fazem em volta do altar? Com esta observação, nós compreendemos que não importa quão pequena seja a partícula que cai, os anjos estão sempre prontos para coletá-las e trazê-las de volta para o cibório. Não quer dizer que isso aconteça com relaxos, não. E que os padres podem falar, o anjo pega. Não. Se ele fizer isso aí, é sacrilégio, na certa. Na certa. Então, olha que bonito, os anjos assistindo à missa, sendo uma espécie de coroinha, né, invisível e zelador do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, das partículas do nosso Senhor Jesus Cristo e tudo mais. O Frei Alessio também, essa é a história que eu ia contar, mas o Frei Alessio dá aqui também conta um caso de alguém que disse para ele, não consigo, disse para o Padre Pio, eu não consigo ir à missa, e agora? Uma pessoa que estava muito doente. O Padre Pio disse, mande seu anjo da guarda. E, olha só, a pessoa não podia ir à missa, não podia se locomover, ela era doente. Outro pode não ir à missa porque está fazendo uma viagem, né? Quer dizer, ele recomenda essa oração para as pessoas que não podem assistir missa por alguma razão grave, certo? Se a gente não tiver um impedimento grave, é obrigatório assistir missa, né? Aos domingos, não todos os dias. Mas ele dá uma oração aqui para quem não pode assistir também todos os dias, e é interessante isso, porque às vezes a gente não consegue, não tem tempo, o trabalho não permite, os horários não permitem, cada vez estão mais escassas as quantidades de missas, né? Antigamente, na igreja Santo Antônio, lá no Largo do Patriarca, tinha missa de hora em hora, praticamente. No Largo São Francisco também, era uma coisa impressionante, né? Eu que trabalhava de office boy quando eu tinha meus 14 anos, no tempo que ainda a gente ninguém precisava ficar jogando limãozinho, farol para ganhar dinheiro, né? Podia-se trabalhar aos 14 anos e era ótimo para não ter que acabar lá na FEBEM, como a gente chamava, que hoje é Fundação do Bem-Estar. Bom, é FEBEM, mas tem outro nome agora, parece. Então a gente podia trabalhar. Eu comecei com 14 anos, office boy, e era o jeito que eu tinha de comungar, era fazendo os meus percursos passarem por uma dessas igrejas. E quando não conseguia passar nas missas nessas igrejas, eu ia para a catedral, que eu sabia que todos os dias tinha lá uma campainha que eu tocava, que a cada 15 minutos o padre ia dar a comunhão para quem tinha tocado a campainha. Era uma maravilha, né? Que tempos, que tempos. Como eles acabaram rápido, né? É impressionante. Tenho a impressão que foi ontem que eu estava fazendo isso. Bom, eu também já sou velho. Isso tem 50 anos, portanto. Então ele manda uma oração para pedir que o seu anjo da guarda assista à missa por você. Olha que linda. Ó meu santo anjo, que estás ao meu lado. Não esqueça, ele está do seu lado. Aí, do seu lado. E eu vou pedir para ele influenciar aqueles que ainda não são filhos protegidos do Padre Pio para que o façam. Coloca lá o dedinho dele na pausa, entra lá, clica na descrição do nosso vídeo, ou passa a mão no telefone, liga para o 0800 006 1223 e diga,
que eu faço para ser o filho protegido do Padre Pio? Peço aos anjos de cada um de vocês, que ainda não são filhos protegidos do Padre Pio, e peço aos anjos de cada um de vocês que precisam do devocionário do Padre Pio, que também o peçam gratuitamente nesse mesmo telefone. Tá? Então, ó meu santo anjo que está ao meu lado, vem à igreja comigo. Ajoelha-te no meu lugar na Santa Missa, onde eu desejo estar. Durante o ofertório, no meu lugar, leva tudo o que sou e tenho e coloca isso como um sacrifício em cima do trono do altar. Ao tocar o sino da Santa Consagração, adora com amor, com o amor dos serafins, meu Jesus contido na hóstia, desça do mais alto dos céus. Depois reza por aqueles que eu carinhosamente amo e por aqueles que me ofenderam. Que o sangue de Jesus possa lavar todos os corações e aliviar o sofrimento das almas. Olha que coisa linda, a gente pode fazer isso quando a gente está assistindo missa, né? Levar esse papelzinho aqui, acho que eu vou colocar na próxima edição do devocionário essa oração, né? Porque a gente pode fazer durante a missa essa oração e aproveitar de uma forma fantástica a assistência à Santa Missa, né? Continua ele aqui. E quando o Padre distribuir a comunhão, ó meu Jesus, traga-a para mim, que o seu doce coração possa descansar no meu e eu possa ser seu templo. Olha que lindo cada trecho dessa oração é uma coisa maravilhosa, pedindo ao anjo que faça isso. E eu creio que isso aqui acaba valendo também como uma espécie de comunhão espiritual, porque entra todo o desejo da comunhão, de poder estar ali na missa, etc. Não poder estar, né? Tem gente que assiste missa pela televisão e acha que vale. Não vale, viu, minha gente? Não vale. Né? Ficar folgado, de chinelo, comendo pipoca assistindo missa, não vale não, viu? Nem se você não comer pipoca, não vale não. Tem que ter a sua presença na Santa Missa para cumprir o preceito dos domingos, tá certo? Ou a partir do sábado à tarde. Continua. Pede que este divino sacrifício faça apagarem-se os pecados humanos. Depois, traz-me a bênção de Jesus à minha casa, o advogado de todas as graças. É uma coisa fantástica. Tem um pós-scriptum aqui que diz assim: prática devocional para quem não consegue assistir à missa durante a semana ou está seriamente impedido por motivo de doença. Ela não cumpre o preceito dominical nem nos dias de festa e de guarda. Aliás, em breve teremos um dia de guarda, que é a quarta-feira de cinzas, né? Que muita gente não sabe, acaba não indo, não assistindo à missa, não cumprindo o preceito, acaba comendo carne, que também não pode na quarta-feira de cinza, é dia de jejum e abstinência, né? Então, tomem nota disso aí para a gente sempre ir cumprindo todos os mandamentos de Deus e os mandamentos da igreja. Bom, meus amigos, eu termino por aqui pedindo, hoje foi rapidinho, né? Não foi tão rápido não, está dando 20 minutos, pedindo a vocês muitas orações para que o nosso canal cresça. Ele está crescendo rápido, graças a Deus. O Padre Pio deve estar inscrevendo muita gente, o sujeito às vezes de repente chega lá, está inscrito, não sabe nem porquê, né? Mas porque é impressionante como sobe. Então, mas eu peço muito a ajuda de cada um de vocês para que isso aumente. Tá bem? Porque cada um pode fazer alguma coisa. Principalmente compartilhando, principalmente dando like, fazendo com que o nosso vídeo seja muito visto. Mas principalmente rezando agora a oração que nós rezamos todos os dias, um por todos, todos por um, pedindo para que o Padre Pio traga mais irmãos para essa família e a bênção dele no final. Até a próxima, meus amigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.